Bom dia a todos, bom dia aos internautas, o pessoal... Agora está certo. Bom dia então a todos, bom dia aos internautas, bom dia ao pessoal que nos acompanha pelo Facebook, do senhor Aurélio Robles, a comunitária Vida Nova. Tenham todos um bom dia, a todas as mães também, feliz Dia das Mães. Lembrando do Dia das Mães, né? Vamos lembrar da nossa mãe, Maria, mãe de Jesus, esse espírito de luz que tanto trabalha em prol da humanidade. Então fechemos os nossos olhos, lembremos de seu Filho, nosso Mestre Jesus, de Deus nosso Pai, agradecendo por mais essa oportunidade, por mais esta manhã, que aqui nos encontramos reunidos, sentindo o amor do Mestre, a envolver cada um de nós, através dos seus prepostos, que trazem essas energias até nós, para que possamos encontrar forças para caminharmos na presente jornada. Permitir, Senhor, que os teus prepostos possam vir em nosso auxílio, para nos ajudar a encontrar as melhores palavras para o nosso entendimento das lições que vamos estudar na manhã de hoje. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, nós vamos falar hoje sobre a encarnação nos diversos mundos ou nos diferentes mundos. Isso está no Livro dos Espíritos, nas questões 172 a 188. Esse capítulo, Encarnação nos diversos mundos, faz parte do capítulo 4, parte 2 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a pluralidade das existências. Então, nesse capítulo 4, Pluralidade das Existências, nós já vimos no dia 9/4 da reencarnação e justiça da reencarnação, que nós passamos aquele vídeo do cachorrinho, todos se lembram, né? Hoje nós vamos falar na encarnação nos diferentes mundos e depois, mais para frente, nós vamos falar da transmigração positiva, progressiva, destino das crianças depois da morte, sexo nos espíritos, será que temos? Parentesco, filiação, semelhanças físicas e morais, ideias inatas. E hoje nós vamos falar sobre encarnação nos diferentes mundos, que é as questões 172 a 188 do Livro dos Espíritos, para quem tem depois acompanha. A questão 172, Kardec pergunta aos espíritos: nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? E os espíritos respondem: não todas, mas nos diferentes mundos. A que passamos neste globo não é a primeira, nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. A gente percebe isso pelo que a gente vê no nosso mundo aqui, como nós estamos tão atrasados. Só que os mundos, eles são solidários uns com os outros. Existem mais mundos de provas e expiações iguais aos nossos. E como nós estamos ainda muito atrasados, muito distantes dessa perfeição, nós não estamos aqui nem pela primeira vez e nem será a última vez que estaremos aqui. E aquilo que a gente não consegue aprender neste mundo, a gente pode aprender num outro mundo de provas e expiações, aquilo que nós não tivemos a oportunidade ainda de aprender aqui. Mas, de qualquer maneira, os mundos são solidários uns com os outros. Aí, na questão 173, Kardec pergunta: a alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo a outro ou pode viver várias vezes sobre o mesmo globo? Já está a resposta aí. Pode reviver muitas vezes sobre o mesmo globo, se não é bastante avançada para passar para um mundo superior. Então nós vamos
reencarnando naquele mundo repetidas vezes, até nós aprendermos tudo que a gente tinha que aprender neste mundo. A partir do momento que a gente evolui espiritualmente, lógico que quando a gente evolui espiritualmente, a gente também evolui materialmente, aí sim a gente passa para um mundo melhor. Mas tem uma subpergunta nessa questão 173, que Kardec pergunta: assim, podemos reaparecer várias vezes sobre a Terra? E a pergunta é bem rapidinha, né? Certamente. Então nós vamos reaparecer aqui várias vezes. Não é a primeira e também não é a última, porque ainda nós não conseguimos aprender tudo que nós temos que aprender aqui. Ainda tem uma outra subpergunta, na mesma questão 173. Podemos voltar a ela depois de termos vividos em outros mundos? Resposta: seguramente. Já vivestes em outros mundos e sobre a Terra. Então, a gente já viveu outros mundos, estamos aqui novamente, então, motivo pelo qual nós precisamos cuidar muito bem do nosso planeta. Teremos que voltar aqui várias vezes, respeitar o meio ambiente, respeitar a natureza, respeitar as pessoas, fazer a nossa parte, porque amanhã ou depois nós vamos precisar de usar essa casa de novo. E como que nós vamos deixar ela aqui? É o que nós vamos encontrar na hora que nós voltarmos para cá. E a resposta aqui também, seguramente, nós já vivemos em outros mundos, então a gente não vem só desse plano, nós já vem de outros páramos também, né, de outras esferas, lógico que mundos apropriados à nossa evolução. Na questão 174, Kardec pergunta: voltar a habitar a Terra é uma necessidade? É uma necessidade nós estarmos aqui? Não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode ser pior. Nós sabemos que a Terra ela está em constante progresso e está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Se nós não acompanharmos esta evolução e continuarmos na nossa evolução como provas e expiações, nós reencarnaremos em mundos apropriados à nossa evolução. Então, depende de nós também esse progresso. Nós temos que merecer para reencarnar aqui. Lógico que o espírito não volta, mas dependendo do estágio que o espírito está, pode ir para um mundo pior, porque a Terra evolui. Aí tem a questão 175. Existe alguma vantagem em voltar a habitar sobre a Terra? Será que tem vantagem em voltar aqui? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão. Nesse caso, se progride aí, como em outros mundos. A Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Espíritos avançados vêm aqui unicamente com a finalidade, com o objetivo de nos ajudar a crescer. Só para fazer com que a gente aprenda com eles. Então, quando a gente olha um Chico, Bezerra de Menezes, Madre Teresa, São Francisco de Assis, Irmã Dulce, e tantos outros espíritos que passaram por aqui, missionários, espíritos bem mais evoluídos do que nós, a única finalidade que eles vêm aqui é nos ajudar no nosso crescimento. Mas a gente demora para a gente aprender com esses espíritos. Às vezes não é numa única encarnação, a gente vê o exemplo ali, mas a gente tem dificuldade de copiar esses exemplos. A gente acha que o nosso caminhar ainda é o mais certo. Aí na questão 175 tem uma subpergunta. Não seria melhor permanecer como espírito? Será que a gente viver só como espírito, sem um corpo, para que a gente possa manifestar, será que seria melhor? E a resposta é clara, né? Não. Estacionar-se-ia e o que se quer é avançar para Deus. O espírito, ele erra aqui na carne. Nós erramos demais aqui na carne. E é na carne que nós corrigimos, é na carne que nós redimimos.
Então, nós caímos na carne e temos que levantar na carne. O ideal que seria que a gente se levantasse numa só encarnação. Infelizmente, isso é impossível. Nós lemos aqui a semana passada, na nossa última reunião mediúnica, que nós mal pagamos os juros da nossa dívida, dos nossos débitos do nosso passado. Então, se a gente conseguir pagar os nossos juros, porque o Banco Divino tem um prazo ali que ninguém fica nos apertando para pagar rapidamente. Se nós conseguimos pagar os juros, tá bom demais, mas nós precisamos começar a querer fazer algo mais, né? Para começar a querer pagar também o principal. Então, já que é na carne que nós colocamos em prática os nossos erros no nosso passado, quanto mais a gente avançar em acertar na carne, melhor para nós. Na questão 176, Kardec pergunta: os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem encarnar neste sem jamais terem passados por aqui? Será que existe isso? A possibilidade de terem espíritos aqui pela primeira vez, depois de terem encarnado em outros mundos? E a resposta é sim. Como vós em outros mundos. Todos os mundos são solidários. O que não faz num, pode se fazer noutro. Então, aquilo que a gente não consegue aprender neste mundo de provas e expiações, eu já disse, nós temos que aprender em outro mundo. Isso não faz com que aquele mundo, com que aquele espírito seja melhor. Eu vou usar um exemplo meio grosseiro, tá? Para a gente entender o que é um mundo de provas e expiações. Hoje nós temos aqui telefone celular, mas é questão recente, porque há 30, 40 anos atrás nós tínhamos aquele velho telefone que tinha que esperar uma telefonista atender e tudo mais. Então tem espíritos que muitas vezes são tão atrasados que precisam conhecer primeiro essa tecnologia para depois ir evoluindo. Só que estão aqui e estão lá na mata, isolado no meio do mato, e precisam conhecer isso. Então vão encarnar no mundo de provas e expiações, aonde a tecnologia de lá ainda não chegou nessa tecnologia que nós temos aqui. Então esses espíritos encarnam lá para aprender isso e depois voltam. Assim como nós. Às vezes nós já aprendemos tudo que nós tínhamos que aprender aqui nessa tecnologia. E já tem mundos de provas e expiações um pouco mais avançados do que o nosso mundo. Aí a gente encarna nesses mundos de provas e expiações para a gente também poder crescer lá. Eu estou falando no aspecto material. Agora, no moral, nós também temos que evoluir, porque o mais importante para nós é o moral. O intelectual acompanha sempre o moral. Então nós vamos assim desenvolvendo as nossas habilidades. Na questão 176 ainda tem uma subpergunta que diz assim: há homens que estão sobre a terra pela primeira vez? Há muitos e em diversos graus. Há muitas pessoas que estão aqui pela primeira vez como espíritos encarnados na terra e em muitos graus, em diversos graus, dos dois lados. A gente vê espíritos muito atrasados aqui, outros um pouco menos, outros menos ainda, e outros já lá no topo do mundo de provas e expiações, já indo para o mundo de reencarnação. Então, dos dois lados, a gente vê uma diversidade muito grande de espíritos. Ainda tem uma subpergunta na 176. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando o espírito está aqui pela primeira vez na Terra? Será que é importante isso? Nós sabemos se faz a primeira vez que eu estou aqui ou não? Nenhuma, né, gente? Nenhuma utilidade tem isso. O mais importante é nós aprendermos ou ensinarmos este espírito. Não importa se você está aqui pela primeira vez, ou já veio várias vezes, ou vem de um outro plano. O mais importante é que a gente possa aprender e ensinar. Na questão 177, Kardec pergunta: para alcançar a perfeição e o bem supremo, objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar por todos os mundos que existem no universo? Será que nós precisamos passar por todos os globos que existem no universo?
Seguramente que não, né? Não. Pois há mundos que estão no mesmo nível e onde o espírito não aprenderia nada de novo. Imagine nós sairmos daqui para encarnar no mundo de provas e expiações, onde nós teríamos que usar o telefone, a manivela ainda. Para quê? Nós já estamos no mundo de provas e expiações, o outro é igual de provas e expiações, e lá nós não vamos aprender mais nada. Então, a gente sempre evolui, a gente sempre cresce. Então, nós, necessariamente, não temos que passar por todos os mundos de provas e expiações para a gente falar assim, poxa, agora eu sou merecedor de um mundo de regeneração. Eu posso crescer em qualquer mundo de provas e expiações para mim passar para esse mundo de regeneração. Então, nós não precisamos passar por todos os mundos para nós passarmos para um mundo melhor. Aí tem uma subpergunta na 177. Como se explica, nesse caso, a pluralidade de suas existências sobre o mesmo globo? Resposta. Ele pode se encontrar aí, cada vez, em posições bem diferentes, que são outras tantas ocasiões de adquirir experiências. Então, nós estamos no mundo. O principal objetivo nosso é aprendizado. E nós possamos aprender e colocar em prática experiências diferentes uma da outra. Numa nós podemos vir aqui como médico. Outra nós podemos vir aqui como gari. Outras como professor, como cientista, como faxineiro, como cozinheiro ou cozinheira. Não importa. O objetivo é sempre o aprendizado. Então, eu usei aqui vários exemplos de pessoas estudadas e outras que muitas vezes não precisam de quase estudo nenhuma, mas que precisa de passar por todas essas experiências. Ora num corpo masculino, ora num corpo feminino. Então, nós precisamos passar por todas as experiências para que nós possamos adquirir o aprendizado. Aí a questão 178, Kardec pergunta: os espíritos podem reviver corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Será que nós podemos reviver corporalmente num mundo inferior? Sim, quando devem cumprir uma missão para ajudar o progresso. E nesse caso, aceitam com alegria as tribulações dessa existência, visto que lhe fornecem um meio de progredir. Como nós já falamos lá atrás, né? Quantos espíritos não reencarnam a fim de trazer para nós ensinamentos, conhecimentos? Muitos, muitos mesmo a perder de vista. Se nós analisarmos aí as histórias do nosso passado, a gente vai ver que tem muitos espíritos que nos trouxeram grandes conhecimentos, aliás, foram iniciadores de muitos conhecimentos. Aristóteles, eu não vou usar os casos recentes nossos, não. Eu vou usar os casos antigos, né? Aristóteles, Sócrates, que viveu 400 anos antes de Cristo, mais ou menos, né? Pitágoras e tantos outros mais, que são espíritos que trouxeram algum conhecimento de algum mundo melhor e que iniciou-se a nossa evolução, o nosso aprendizado. Ainda na questão 178 tem uma subpergunta. Isso não pode ocorrer por expiação e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes para mundos inferiores? Será que acontece isso? Aqueles espíritos serem rebeldes, depois de atingir um certo grau de perfeição, ser rebelde? Resposta: os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrógradam. Nós nunca voltamos. A sua punição, pois, é a de não avançar e de recomeçar as existências mal empregadas num meio conveniente à sua natureza. Então, como nós dissemos, e a resposta está clara, ninguém regride. Ou estaciona, ou avança. Normalmente a gente avança, né? Nem que for um passinho na evolução, mas normalmente nós avançamos. Então, ninguém vai ser expulso de um mundo melhor por um mundo inferior por rebeldia, e sim
por merecimento. Como eu disse, se a Terra avança progressivamente e nós não acompanhamos o seu progresso, nós vamos ter que reencarnar no mundo de provas e expiações. Ainda uma subpergunta: quais são aqueles que devem recomeçar a mesma existência? A resposta está clara: os que faliram em suas missões ou em suas provas. Quem repete de ano, tem que fazer de novo aquele ano. Por isso precisamos estudar, por isso precisamos trabalhar e tentar fazer o melhor das nossas atividades. Estou correndo um pouco, gente, porque o texto é longo, tá? Mas a gente vai, até uma meio-dia a gente termina, tá bom? Até na hora do almoço a gente termina. 179. Os seres que habitam cada mundo alcançaram o mesmo grau de perfeição? Será que é isso? Não. É como sobre a Terra. Existem os mais e os menos avançados. A gente vê aqui a enorme diversidade entre aquele que está lá embaixo e aquele que está lá em cima, né? Tem pessoas extremamente boas, sem nenhum estudo, sem nada. E outras extremamente estudiosas, inteligentes, e tem uma maldade tão grande para enganar os outros, para ludibriar, para roubar, para fazer uma série de outras coisas. 180. Passando deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Será que conserva? Sem dúvida, né, gente? A inteligência não se perde, mas ele não pode dispor dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Ver a influência do organismo. Essa influência do organismo é que bloqueia a nossa atividade como espírito. Nós trazemos bastante aprendizado de outras encarnações. Só que nessa encarnação, nós precisamos pôr em prática aquilo que nos propomos no planejamento da nossa reencarnação. Trazer conhecimentos do nosso passado para a presente encarnação poderia nos atrapalhar na nossa evolução. Quando a gente desencarna, que a gente volta para o plano espiritual, todos esses conhecimentos retornam para o espírito. Por isso que essa influência do organismo nos atrapalha bastante. Mas nada do que nós aprendemos se perde. Então nós precisamos se esforçar. Quanto mais a gente aprende estando aqui, nada disso é perdido. Mas a gente pode falar assim: puxa vida, mas eu aprendi tanta coisa lá atrás e hoje eu esqueci. Como a gente disse aqui, a gente tem muita influência do organismo. Pode ser que o nosso organismo, pela nossa idade, pelo passar do tempo, a gente acabe tendo dificuldade de manifestar tudo isso. Mas no espírito tudo isso está gravado e nada disso se perde. A influência do nosso corpo físico, que ainda é muito grosseiro, é que nos atrapalha. Nos atrapalha, mas nós precisamos dele, tá? E precisamos cuidar dele para a gente continuar essa jornada nossa, essa caminhada nossa. Não vamos destruir ele, não. 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? Será que eles são semelhantes ao nosso? Resposta: sem dúvida. Eles têm corpos porque é preciso que o espírito esteja revestido de matéria para poder agir sobre a matéria. Mas esse envoltório é mais ou menos material de acordo com o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso que diferencia os mundos que devemos percorrer. Há várias moradas na casa de nosso Pai e muitos graus. Portanto, alguns sabem disso e estão bem conscientes aqui na Terra. Outros nada sabem. Então, conforme nós vamos evoluindo espiritualmente, nós vamos evoluindo também em corpos, na matéria. Lógico que a necessidade desses corpos em mundos mais evoluídos é diferente dessa nossa necessidade. Então, conforme nós vamos evoluindo, esse espírito vai tomando esse envoltório desse mundo mais evoluído. Enquanto nós não estamos totalmente evoluídos, nós necessitamos desse envoltório, deste corpo, né?
E quanto mais a gente evolui, mais esse envoltório também evolui. Se a gente olhar o homem nos mundos primitivos, a gente vê que ele era muito mais bruto, muito mais peludo, muito mais forte, muito mais cabeçudo, muito mais alto, totalmente diferente. Então a gente vê que vai evoluindo. Quando a gente olha as gerações anteriores e as outras gerações, a gente já vai ver que essas gerações também estão evoluindo. Aí na 182, Kardec pergunta: podemos conhecer com exatidão o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, os espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais, em que nós nos achamos. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e isso os perturbaria. Então, saber além disso que nós estamos sabendo, só vai bagunçar a nossa mente, só vai nos atrapalhar. Então, até aqui já está bom, a gente já sabe que existem outros mundos que a gente evolui. Então, o estado físico e moral aqui no nosso planeta é isso que comporta para nós explicar dessa maneira. Imagine nós explicarmos para outras religiões materialistas sobre a vida após a morte, sobre a reencarnação. Eles não aceitam e já é difícil da aceitação deles. Falar de mundos, da vida em outros mundos e como que são, piorou, né? Eles não vão entender menos ainda. Mas essa questão 182, ela continua a resposta dela. Então, a 182. Ainda é resposta. À medida que o espírito se purifica, à medida que a gente cresce, né? O corpo que ele reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. A matéria é menos densa, não rastejam mais penosamente na superfície do solo, as necessidades físicas são menos grosseiras e os seres vivos não têm mais necessidade de se entredevorarem para se nutrir. O espírito é mais livre e tem, para as coisas distantes, percepções que nos são desconhecidas. Vê pelos olhos do corpo o que vemos apenas pelo pensamento. Então, conforme nós vamos evoluindo, o nosso corpo vai melhorando, né? Nós vamos se aproximando da natureza espírita, nós vamos ficando cada vez mais fluídicos, né? A matéria é menos densa, a gente não rasteja mais, porque o que nós fazemos aqui não é rastejar ainda, tá, gente? Nós andamos, mas nós estamos rastejando. Então, nos mundos mais evoluídos, nós voamos, certo? É bem isso, nós voamos, né? Então, é muito mais do que isso aqui. E nós não temos mais a necessidade de se entredevorar um ao outro. Nos primitivos, nós nos matávamos uns aos outros para se alimentar. Hoje nós matamos os nossos irmãos menores, né, que são os animais. Então nós matamos eles para nós nos alimentarmos deles. Nesses mundos mais evoluídos, nem disso nós precisamos mais. Continuando, a purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. É assim que nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas. Os ódios e as discórdias não têm motivo, visto que ninguém se preocupa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Recebem-na sem medo, como uma simples transformação. Só em sonho, né, a gente imaginar um mundo sem guerra. A gente está vendo, presenciando aí uma que já faz mais de ano, né, que existe essa guerra. Embora eu vejo que a ausência de paz não é somente a ausência de guerra, porque existem outras violências também, e nós temos aqui no nosso país outras violências.
Então, toda essa violência, todo esse ódio, todo esse egoísmo, essas intrigas de um contra o outro, deste com aquela religião, desse com aquele time de futebol, desse com aquele político, não importa, mas são controvérsias. Nada disso leva a lugar nenhum. Então nós precisamos acabar com esse egoísmo, acabar com esses ódios, acabar com essas guerras, se a gente quer evoluir espiritualmente e quer que o nosso mundo também evolua. A questão 182, ela é um pouco extensa e ela ainda continua. Só tem mais esse pedacinho. A duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral desses mundos. E isso é perfeitamente racional. Quanto menos o corpo é material, menos está sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões para destruí-los. É esse um auxílio da providência que deseja abreviar os sofrimentos. Então aqui é muito clara que nesses mundos mais evoluídos, nós vivemos materialmente mais tempo, mais anos. Por quê? Porque nós não temos vícios, nós não temos paixões. Então a gente tem alguns vícios aqui no nosso mundo. Fumo, cigarro, as drogas mais fortes, o álcool, o excesso de alimento, muitas vezes, né? Comemos muita carne ou qualquer outro tipo de alimento. Tudo que é de excesso faz com que nós destruímos o nosso organismo. E fazendo com que destrói o nosso organismo, indiretamente, de uma forma indireta, a gente acaba se suicidando. Então, nesses mundos mais evoluídos, onde não tem mais essas paixões, mais nada disso, o corpo, a matéria, vive mais. Vamos para a questão 183. Passando de um mundo ao outro, o espírito passa por uma nova infância? Será? A infância é, em toda parte, uma transição necessária. Porém, não é em toda parte assim precária como entre vós. Então, a infância em outros mundos não é tão precária igual a nossa. Ela é mais curta e bem mais produtiva que no nosso plano. Eu diria assim que talvez a nossa idade aí de 30, 35 anos, né, a gente estaria tendo esse tipo de pensamento. Isso é coisa minha, não é só os espíritos que dizem não, tá, gente? Esse é um pensamento meu. Então, com 35 anos, mais ou menos, uma criança de 5 a 7 anos já estaria com esses pensamentos nesses mundos mais evoluídos. É isso aí, né? Aí a questão 184 diz assim: o espírito pode escolher o novo mundo que deve habitar? Será que podemos escolher o novo mundo que vamos habitar? Nem sempre, né, gente? Mas pode pedir. E se tiver méritos, pode ser atendido, pois os mundos são acessíveis aos espíritos de acordo com seu grau de evolução. Ninguém compra. É merecimento, é trabalho, é evolução. Não é dinheiro, não é ouro, não é nada disso. É merecimento. Podemos pedir? Pode. Se você merecer e tiver méritos para poder ir para esse mundo, tudo bem. Você vai. Aí tem uma subpergunta que Kardec pergunta: se o espírito nada pede, o que determina o mundo em que deve reencarnar? Lógico, né? O grau de evolução. Sempre depende do nosso progresso, do nosso aprendizado. Queremos um mundo mais evoluído? Temos que fazer a nossa parte. Temos que ser melhores. 185. As condições físicas e morais dos seres vivos em cada globo são sempre as mesmas perpetuamente? Nós já falamos da evolução material, né? Então, não. Os mundos também são submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra suportará uma transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso terrestre quando os homens se tornarem bons. Então, como nós dissemos, tudo evolui materialmente, espiritualmente. Um dia a Terra também será um paraíso.
Continuando, é assim que as raças que povoam hoje a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam a outras mais atrasadas. Lá atrás nós falamos da raça adâmica, né? Que eram espíritos expulsos de um outro mundo e que reencarnaram aqui no nosso planeta para trazer o quê? Melhorias para nós. Então eles estavam convivendo com raças ainda primitivas e que trouxeram todos os seus conhecimentos para que a gente pudesse crescer. Então, tudo vai evoluindo, tudo vai sendo submetido à lei do progresso. 186. Há mundos onde os espíritos, cessando de habitar corpos materiais, só tenham por envoltório o perispírito? Lógico, né? Sim. E esse próprio envoltório torna-se tão etéreo que para vós é como se não existisse. É o estado dos espíritos puros. Um dia nós não precisaremos mais de corpo material para vivermos. Viveremos só em espírito e com o nosso corpo perispiritual. E como diz aqui, quanto mais evoluído, esse perispírito se torna tão fluídico, tão branco, tão claro que se confunde com o próprio espírito. Mas a gente ainda estamos muito atrasados. Eu fiz aqui até uma comparação, assim, nós estamos num estado como se nós fôssemos uma garrafa de Coca-Cola. A cada encarnação nossa, nós tiramos uma gotinha de Coca-Cola e colocamos uma gotinha de água cristalina. A outra, tiramos uma gotinha e colocamos outra gotinha de água cristalina. O dia que essa água estiver clarinha, nós já estaremos lá nesses mundos perfeitos, esses mundos celestes. Não desanimemos por causa disso. Nós já fizemos muito mais do que nós passamos por muito mais dificuldades do que nós já estamos aqui. Saímos lá dos reinos mineral, vegetal, animal, passamos pelos mundos primitivos, hoje nós estamos aqui no mundo de prova e expiação e vamos continuar a nossa evolução. Aí tem uma subpergunta que diz assim: resulta daí, ao que parece, que não há demarcação definida entre o estado das últimas encarnações e aquele dos espíritos puros? Resposta: essa demarcação não existe. A diferença se desfaz pouco a pouco, torna-se imperceptível, como a noite se desfaz aos primeiros clarões do dia. Então, a cada encarnação nós vamos nos melhorando progressivamente. Muitas vezes a gente nem se apercebe dessa nossa evolução, desse nosso crescimento. E a questão 187 pergunta assim: a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Lá atrás a gente já tirou essa conclusão que não, né? Não, ela não é mais, não, ela é mais ou menos etérea. Passando de um mundo para outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com mais rapidez que um relâmpago. Então, quando Jesus, Espírito perfeito, Espírito celeste, se reencarnou na Terra, ele precisou da substância desse mundo, do perispírito, da matéria desse mundo e do corpo carnal desse mundo, para que ele possa se manifestar, conversar com nós, trazer os seus ensinamentos para nós. Mas Espírito celeste, do jeito que ele desencarnou, aquele perispírito volta para ele de novo, naquela clareza, naquela limpidez. Na 188, Kardec pergunta: os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo que a outro? Será que é assim? Será que eles ficam presos como nós? Os espíritos puros habitam certos mundos, sim, mundos celestes, né? Mas não estão confinados neles como os homens, como nós, sobre a Terra.
eles podem, melhor que os outros, estar por toda parte. Eles não estão presos, eles executam o trabalho do nosso Pai Celestial, né? O trabalho que é nessa seara tão grande e que tem muito serviço, e esses espíritos celestes estão sempre prontos a socorrer todos os outros, todos nós, de mundos inferiores, de mundos imperfeitos. Bom, o texto foi meio longo, mas eu precisava passar tudo, porque não tinha jeito, né? Quando a gente fala encarnação em diferentes mundos, precisava passar tudo. Eu sinceramente gostei. Eu gostei bastante da palestra. E uma coisa que você tocou, que eu com 60 anos ou mais de Livro dos Espíritos, eu não tinha me atentado para essa colocação. E às vezes eu tinha um pouquinho até dificuldade para entender a questão de espíritos e voltar para outros mundos. Você foi muito feliz quando você falou dos diferentes estágios que se a gente olhar aqui a diferença de um selvagem, como você falou, para um homem intelectual, é muito interessante. E me chamou muita atenção aquilo que você falou, o espírito precisa atender. Você fez o exemplo do telefone, Então me chamou muita atenção aquilo ali. Mas nós passamos aqui, a nossa geração passou desse telefone de manivelinha ao celular, tudo digital, que você dá ordem por voz, né? Estava até pensando nisso hoje enquanto tomava café. Que no futuro, talvez, só de nós pensarmos, chegarmos perto de uma televisão, ela vai ligar no canal que nós quisermos, só nos pensamentos. Estou pensando, porém, isso aí vai atrapalhar um pouquinho o raciocínio pessoal que eu quero passar. Então, é isso que você colocou. O espírito, hoje, esse espírito sai de lá, ele não pode vir aqui, vir aqui e já pegar um celular aí tão sofisticado ou um computador. Então, ele tem que viver em outros mundos. Aí me chamou a atenção, num particular, por isso que existe, como você falou no começo, existem muitos mundos e provas e expiações, mas cada um num diferente grau. E você foi feliz de falar que aí o espírito vai naquele mundo que ainda está com o telefone, passando por aquele, para poder voltar para cá. Achei interessante, gostei. Eu acho essa matéria, como você falou, é muito longa. Muito longa. Que é para ser estudada, que é essa matéria que você defendeu hoje aí, da encarnação dos diferentes mundos, é muito profunda. É uma coisa para nós estudarmos com muito carinho, porque traz muita instrução. Enquanto você estava falando, estava pensando nas entrelinhas, quantas coisas que se aplicam. É verdade. Achei importante. É verdade. Foi muito boa a palestra. A sua exposição de hoje não é palestra, é uma aula. Obrigado. A gente não tem televisão que liga com pensamento, mas nós já temos GPS que fala, me leva em tal lugar, né? Já dá a rota, né? Pode pensar nisso aí. Por voz, né? Valdir, nós vamos tomar mais Coca-Cola. Só vou tomar Água. água ou de limão, Tá bom. Vai clareando, né? Essa foi a colocação que você fez na Coca-Cola, desculpa colocar uma brincadeirinha. Muita gente não gostou, muita gente quer que transforma água em Coca-Cola. É verdade. Bem, gente. Tá bom, Valdir. Desculpa a brincadeirinha. Imagina. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião, que é os trabalhos de passes, né? Agradecemos os internautas, tenham todos um feliz Dia das Mães, um bom domingo. E agora, enquanto aguardemos aqui sermos chamados, fiquemos em silêncio,